Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilhoteca e vamos para um vlog misturado com últimas leituras, pode ser? Então, gente, nesse meio tempo aí que eu não apareci, eu gravei tanta coisa, mas eu tava me sentindo tão chata que quando eu ia editar, eu olhava e eu falava assim, insuportável de assistir. O que não é muito o sentimento que eu quero passar pra vocês. Então, fazem um tempo que eu não apareço por aqui e eu não converso com vocês. Atualizações que eu posso trazer da minha vida é que, como vocês podem ver, algumas coisas mudaram por aqui. A gente aumentou recentemente a estante de novo. E essa oficialmente será a última vez que isso vai acontecer, porque não tem mais espaço agora pra colocar estante nessa casa. Mas vocês estão vendo esse cantinho, mas tem mais estante pra lá, tem mais estante pra cá e tem mais estante pra cima, tá? Então a gente acabou fazendo um projeto com a Evolukit pra atender melhor o espaço que a gente tinha aqui. E eu quero muito fazer um vídeo só falando sobre as estantes e fazendo a bookshelf tour que eu prometo a vocês há tanto tempo. Eu vou aproveitar então esse vídeo pra falar o quê? Caso vocês tenham dúvidas sobre a estante, sobre como foi o processo de fazer esse projeto, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que quando eu for gravar o vídeo explicando e mostrando elas, eu respondo essas perguntas. Porque assim também fica mais fácil pra eu saber o que vocês querem saber, o que vocês têm curiosidade e o que vocês querem que eu mostre com mais atenção também, sabe? Então, sim, teremos Bookshelf Tour depois de sei lá quantos anos. Eu acho que a última que saiu aqui no canal foi em 2021, talvez. E eu sei que desde então eu falo que eu vou trazer uma com mais detalhes, porque naquela eu não mostrei muitas das coisas. Vai acontecer, tá? Eu juro, juro, de dedinho. Só que eu preciso de tempo e preparação pra isso. Porque outra coisa que aconteceu nesses dias que eu não apareci por aqui é que a gente oficialmente fechou o grande número de 1000 livros nesta residência, ok? Então, a gente oficialmente tem uma estante que pode ser considerada uma biblioteca. Então, a minha coleção atualmente é uma biblioteca de livros. O que é inacreditável, apenas, tá? Não quero me estender muito nesse assunto aqui, porque a gente vai ter um conteúdo exclusivo sobre isso. Mas foi uma realização de um sonho muito grande. Quando a gente aumentou a estante e fechou uma parede só, eu já tava muito realizada. E pra mim era surreal isso. Só que as coisas começaram a ficar mais apertadas e tava faltando espaço. Nesse meio tempo, o Excelentíssimo começou a colecionar mangás também, o que ocupa muito espaço. E diferente das outras vezes que a gente esperou a estante estar bizarramente cheia pra aumentar ela, dessa vez a gente aumentou sem tá nesse momento de extrema necessidade e ficou bem legal. A gente conseguiu uma organização muito específica e especial, mas que tem agradado bastante. E, sei lá, sentar nesse cantinho aqui pra conversar com vocês é uma coisa inimaginável, sabe? Mas estamos aqui. E aí, nesse meio tempo que também aconteceu, fiz exames, eu tinha começado a falar com vocês sobre isso, pois é, terminei aí essa minha grande bateria de exames, estou bem de saúde, muito obrigada a todos que perguntaram ou se preocuparam, o que é excelente, porque eu não sei vocês, mas eu vivo achando que eu vou fazer exames e eu vou descobrir uma coisa muito séria. Não foi o caso. Estou saudável, uma loucura, tá? E façam os seus check-ups também, tá? Muito importante. A gente tem que ser leitores saudáveis, sabe? Então é isso, sobre isso. O que mais eu tenho para contar especificamente desses... Não tem muita coisa, não aconteceu muita coisa diferente, não. Eu tive um encontro de um dos clubes que eu participo, que é aqui de Porto Alegre. A gente foi numa cafeteria que se chama Gatinhos Café, que é um cat café, que no caso, para quem não conhece o esquema, é um café normal, só que existe uma sala cheia de gatos, que tu pode ir lá afofar. É excelente. Se tu quiser também, tu pode adotar gatos. E eu saí de lá morrendo de vontade de ter o quinto gato, mas não aconteceu. Então, é isso. Mas foi um dia muito legal, porque, gente, a gente tava tomando café, comendo coisas gostosas, tinham gatos para serem afofados e a gente tava falando sobre livro. Tipo, tem como ter um rolê mais divertido que isso? Sinto muito. Aí também nesse meio tempo rolou a Feira do Livro de Esteio, que é uma cidade aqui perto, e a Joy do Estante Diagonal foi fazer uma palestra lá e eu acabei indo até Esteio para assistir essa apresentação, foi bem legal. Foi uma quarta-feira da manhã, se eu não me engano.
E foi muito divertido também, porque Feira do Livro sempre tem muita escola visitando. E aí tinham várias turmas e fazia um tempo que isso não acontecia, de aquele sentimento de, gente, eu não sou tão adulta assim. Aí tu vê adolescente e tu fala, tá, mas eu realmente não sou mais adolescente. Porque tinham turmas de 9º ano, então é uma galera ali de 15. E aí eu olhei e eu fiquei assim, na verdade, uma galera de 14, 15 anos. Eu fiquei, caramba, eu me sinto tão mais velha. Ai, senhor, isso é muito estranho. E foi isso, assim, tenho pintado aí os meus desenhos, tenho lido bastante, quero contar pra vocês sobre algumas leituras. Eu tenho lido bastante coisa fora da minha zona de conforto e isso tem sido bem interessante. Tenho voltado a ler coisas que fazia tempo que eu não focava tanto, por exemplo, suspense. Nesse meio tempo também assisti alguns filmes, nada muito relevante pra gente conversar aqui, eu acho. Exatamente. E eu tô assistindo a segunda temporada do Jogo do Diabo, reality show na Netflix. Nossa, é excelente, assim. Eu gosto muito de reality show, mas me irrita um pouco o participante que parece ser meio burro às vezes, tá? E aí esse reality show, diferente de outros, ele não tem esquema de votação nem nada. É um jogo de estratégia e de inteligência. É como... Não sei se alguém aqui tem costume de jogar jogo de tabuleiro, mas é como se fossem várias partidas de jogos de tabuleiro na vida real. É muito legal, tá? E conta muito com essa questão de lógica, de perspicácia, sabe? E eu gosto muito. As eliminações acontecem conforme a galera vai perdendo ou ganhando um tipo de pontos ali. E é um reality show cheio de plot twists, tá? Excelente, assistam. Tem 2 temporadas até agora. Eu acho que a primeira tem, tipo, 10 ou 11 episódios. A segunda agora tem 12. E é muito divertido, sabe? Aquele momento que talvez, tipo assim, não quero pensar muito, mas quero uma coisa que me agrade, assista. A gente tá, eu acho que no 11º episódio da segunda temporada, ainda não sei quem ganhou, mas eu estou muito ansiosa para ver. Ok? Ok, agora vamos falar o quê? Sobre as minhas últimas leituras, tá? Um segundo. Aqui estão. Ai, deixa eu começar. Vou começar daqui pra cá. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, então, é sobre As Heroínas da Christian Hannah. Esse livro, ele não tava no meu radar pra pegar por enquanto, assim, eu tinha lido outra história da Christian Hannah, que foi Amigas para Sempre, que tem adaptação na Netflix, e eu tinha achado um livro um pouco exaustivo. E, sei lá, não me envolvi com a escrita, não me conquistou. E aí, quando eu pensava nos outros livros da Christian Hannah, que a grande maioria tem um fundo histórico muito proeminente, isso me deixava um pouco sem ter certeza em aceitar esse desafio. Porque eu imaginava que ela colocando o contexto histórico ia ser mais conteúdo e mais lento, talvez, do que foi Amigas para Sempre, então eu me mantinha um pouco longe. Mas surgiu a oportunidade de uma LC desse livro e eu aceitei. E, gente, foi uma experiência muito legal, tá? Esse livro aqui, ele vai se passar na época da Guerra do Vietnã. A nossa personagem principal aqui, ela é americana, na verdade estadunidense. E a família dela é uma família meio militarista. Militarista, tá certo isso? Mas é uma família de militares. E a gente inicia o livro numa festa que tá tendo em comemoração, porque o irmão mais velho dela tá indo lutar na Guerra do Vietnã pela Marinha, então tá todo mundo comemorando e tal, fazendo essa despedida. E aí durante essa festa ela acaba tendo uma conversa com um dos amigos desse irmão dela, e esse moço comenta que mulheres também podem ser heroínas, e isso acende uma dúvida nela sobre o que ela tá fazendo da vida dela, o que ela quer fazer da vida dela. A gente tá falando aqui de um momento em que as mulheres eram muito vistas como muito construídas também pra esperar um casamento, pra tentar ter o melhor casamento possível. O ápice da vida da mulher era casar-se, encontrar um marido, se tornar uma dona de casa. E ela sente que ela quer algo mais. Então ela tá estudando pra ser enfermeira, mas ela vê que as pessoas na volta dela esperam que ela faça isso só por enquanto. Tipo, é um passatempo, depois você vai te casar e isso não vai mais importar. E aí ela começa a pensar sobre isso, o irmão dela acaba indo pra Guerra do Vietnã. É muito interessante porque o livro começa nessa visão muito patriota de como os Estados Unidos vão salvar o mundo e como eles são heróis. E eu fiquei um pouco preocupada pra saber como a autora ia mudar esse tom narrativo, se ia mudar. E eu acho muito interessante como ela ela nos mostra essa personagem vindo de um lugar em que não justifica, mas tenta explicar porque tantas pessoas se alistavam, sabe?
por que que as pessoas acreditavam nisso ou apoiavam isso e muitas vezes até não sabiam o que realmente estava acontecendo. Claro que tinham pessoas que sabiam o que estava acontecendo e mesmo assim estavam apoiando, mas ela mostra que, tipo, existia um outro lado, sabe? E aí, a nossa personagem aqui, que é a... eu nunca lembro o nome dela. A Frances, ela decide que ela vai se alistar pra ir também para a guerra como enfermeira. E aí ela tenta se alistar na marinha, só que eles pedem, se eu não me engano, tipo, 2 anos de treinamento, uma coisa assim, 2 meses de treinamento. Nem lembro, mas é bastante tempo. E aí ela continua indo atrás até que ela consegue se alistar no exército, porque eles exigem, assim, um treinamento mínimo do mínimo, sabe? Eles estão desesperados que as pessoas se alistem e vão. E aí ela acaba se alistando, só que logo na sequência ela recebe a notícia que o irmão dela acabou morrendo em um ataque. Nesse momento ela questiona se o que ela fez é certo. Mas ela não tem mais como desistir, porque ela já se alistou. E aí ela vai conversar com os pais, achando que, assim como o irmão, ela vai ser parabenizada por essa escolha, ser considerada uma pessoa corajosa. E, na verdade, ela é repreendida. E aí eles ficam, assim, sem acreditar que ela fez isso, porque guerra não é lugar de mulher. Então, ela acaba indo pra ser enfermeira nesse lugar super diferente da realidade dela até ali. Ela vive uma vida super confortável, com objetivos super traçados pela família dela também. E a gente vai ver essa personagem descobrindo o mundo, sabe? Descobrindo quem ela é, o que que ela quer ser, entendendo que muitas coisas ruins são feitas em guerras e que talvez a história que contem nos Estados Unidos não seja o que tá realmente acontecendo no mundo. Então, ela vai vendo como as notícias são manipuladas, como às vezes as coisas sérias não são noticiadas também, e aos poucos vai caindo a ficha dela de que aquilo não era nada do que ela esperava, porque era como se eles tratassem ir para a guerra como, sei lá, uma colônia de férias. E ela chega lá e ela vê que na verdade não é nada daquilo e que tem muitas coisas cruéis acontecendo, tem muitas pessoas sofrendo, pessoas que não deveriam e não queriam estar envolvidas nisso. E eu acho que a Kirsten Hanna sabe trabalhar muito bem esse contexto histórico. E aí, uma boa parte do livro também a gente vai ver ela depois disso. E ela vai voltar para um país que quer esquecer que essa guerra aconteceu, que quer fingir que nada aconteceu, na verdade. Só que ela mudou por conta de tudo que ela viveu nesse lugar e das experiências que ela teve lá. Só que ninguém quer ouvir isso. Então, todo mundo só quer que ela volte a ser a Frances que ela era antes de ir. Mas não tem como. Então, a gente vai acompanhar esse crescimento da personagem, ela se entendendo quem ela é agora, o que ela quer agora também, e como manter as relações em meio a tudo isso. Eu achei que foi um livro profundo, na medida certa. Ele fala sobre vários assuntos que eu achei que ele não ia tocar, considerando que é pra se passar nessa época da Guerra do Vietnã. Então a gente vai ter um papo aqui sobre saúde mental, por exemplo, que me chamou bastante atenção. Mas tem algumas coisas que são facilidades de roteiro aqui, para as coisas seguirem de um jeito talvez mais esperançoso, ou às vezes pra te deixar curioso. Mas a gente desconsidera, a gente finge que não viu. Porque no final, assim, o todo valeu a pena. Foi, então, eu acho que o meu primeiro Kirsten Hanna emocionante e que me conquistou, sabe? Eu não chorei, mas eu vi que algumas pessoas no grupo se emocionaram bastante. E eu fiquei bem ansiosa pra ler outros livros dela. Vamos ver o que vem pela frente. Aí a gente vai ter essa duologia aqui, que é Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. Que, assim, esse aqui também foi, o Caçador Sem Coração também foi uma leitura coletiva. E pelo que todo mundo tinha dito, todo mundo não, né, mas todo mundo que eu tinha visto tava falando extremamente bem, falando que, nossa, supra-sumo, uma grande romantasia, eu estava esperando mais. Vou estar confessando pra vocês. Aqui a gente vai basicamente acompanhar um lugar onde aconteceu uma revolução que derrubou um reinado de bruxas, e a partir de então elas são caçadas por essa nova república, que é o nome. E aí a gente vai ter nossa personagem principal, que é a Rune, e ela é uma bruxa. E não só uma bruxa, como uma bruxa que está resgatando outras bruxas desses caçadores. Então a gente vai acompanhar ela aí nessas peripécias. E enquanto isso, é óbvio que a gente vai ter o par romântico, que é quem? Exatamente, um caçador de bruxas. Que odeia, assim, no fundo do coração dele, todas as bruxas, porque ele tem um passado sombrio ali relacionado
a bruxas. Mas aqui tem algumas coisas que eu gosto, que é o quê? Ele tenta esse enemies to lovers, que não funciona muito, porque é do tipo assim, nossa, eu te odeio, mas como a tua boca é bonita. Nossa, eu vou te caçar, mas se quiseres me dares um beijo, aceito, sabe? Então é uma coisa que não convence tanto. E o livro tenta construir aqui um triângulo amoroso que não existe do ponto de vista de quem a gente tá acompanhando aqui, principalmente, que é a nossa grande narradora. Este triângulo amoroso não existe em nenhum momento, tá? Só que esse livro aqui termina com um cliffhanger, assim, tá certo, cliffhanger? Que termina com um gancho, que só por Deus, eu tô muito curiosa. Aí mesmo não tendo gostado muito desse aqui, eu resolvi ler a sequência. E a sequência funcionou melhor, tá? Por quê? Aqui a gente é apresentado pra essa personagem, que é a Mariposa Vermelha, que ela é uma grande salvadora de bruxas, ela é muito astuta, ela é muito inteligente, ela coloca várias situações ali em que os guardas não conseguem pegar ela, porque ela sabe o jeito de usar os melhores feitiços e tal. Só que isso só é dito aqui. A gente não vê isso acontecendo em nenhum momento. E as atitudes que a gente vê essa personagem tomando, que a gente vê realmente ela tomando, não passa credibilidade que ela é essa outra personagem tão inteligente. E aí isso me irrita um pouco. Uma coisa que eu tenho que falar bem sobre essa duologia é o sistema de magia, que eles fazem um sistema, assim, diretamente ligado, que pra realizar as magias e os feitiços, elas precisam de sangue, e aí existem categorias de feitiço, tipo, um feitiço mais forte, o sangue tem que vir de outra pessoa. Mas se tu usar o sangue de outra pessoa sem a permissão dela, isso vai trazer consequências. Então, esse sistema de magia eu achei muito legal, mas eu achei que a autora podia ter explorado isso até mais, porque ele fica muito no raso, ele fica muito no ajudar. E aí também a gente tem várias facilidades aqui, tá? Ai, porque, meu Deus do céu, como vai sair dessa situação? Do nada surge quem? O Chapolin Colorado e resolve tudo, sabe? São situações assim. Isso me irritou. E aí aqui também é uma grande conversinha e pouca coisa acontecendo. Agora aqui tem bastante coisa acontecendo. A gente continua tendo os mesmos problemas do primeiro livro, mas eu acho que aqui a gente tem mais essa dinâmica do casal e eu sinto que aqui funciona um pouco melhor, tá? Só que aí se a gente ignorar um pouco que é pra esses personagens serem super inteligentes e astutos, desce um pouco melhor. Mas não, assim, pra mim, não foi tudo isso que estão falando de, nossa, melhor fantasia. Água com açúcar, tá? É terrível? Não. É bom? Também não. Assim, é aquela coisa, é morno. É do tipo, ai, quero ler uma coisa bobinha e que eu vou dar risadinhas. Eu prefiro, nesse esquema de bruxa e caçador, Pássaro e Serpente. Pássaro e Serpente? Eu acho que é uma trilogia. Esse aqui, ó, aqui, que é Pássaro e Serpente, Deuses e Monstros e... Não, é Pássaro e Serpente, Sangue e Mel e Deuses e Monstros. É nesse esquema. A diferença é que ali tem muito aquele clichê da bruxa coitada, tá? Que é pobre. Aqui a gente pelo menos tem uma bruxa que o quê? Ela é rica. Ela fala assim, eu tenho dinheiro, eu sou da alta sociedade. E isso é divertidinho, assim, mas talvez isso aqui seja um grande Bridgertons, assim, em questão de bailes, com bruxas e personagens não muito inteligentes, mas que deveriam ser. Não sei, tá? Pra mim foi morno. Um grande 2,5, 3. Sendo bem querida, 3. Mas eu diria um 2,5, tá? Aí, eu tô pegando primeiras coisas mais simples de explicar. Outra LC, vocês viram, eu tava numa vibe LCs, tá? Que foi Tormenta, da C.J. Tudor. Esse foi o último livro lançado por ela, até onde eu sei. Eu li em 2021, nem sei quando, mas faz um tempo aí, O Homem de Giz. E eu não gostei. E aí eu tenho até os outros livros dela na estante, mas eu não tinha pego porque eu tava com receio. Aí eu pensei, o quê? Esse aqui é o mais recente, vamos ver se as coisas melhoraram. E eu acho que melhoraram. Tá perfeito? Longe disso. Mas eu gostei muito mais disso aqui, tá? Em Tormenta, a gente vai acompanhar uma sociedade, uma coisa bem The Last of Us, tá? Uma sociedade aí no mundo apocalíptico. Rolou um vírus aí que tá pegando as pessoas, sabe? Bem preocupante. E a gente vai acompanhar 3 pontos de vista, que é da Hannah, da Maggie e do Carter. Esse livro pode parecer meio confuso num primeiro momento,
porque tem muitos personagens, muitas coisas acontecendo em lugares diferentes, que te deixa meio perdido, tá? Juro que em algum momento vai fazer sentido, tá? É um livro que, se tu prestar atenção nas dicas, rapidamente dá pra entender o que tá acontecendo aqui e quais são os plot twists, sabe? Inclusive, eu peguei o grande plot twist por uma coisa muito besta, que foi a minha falta de simpatia com alguns personagens. Eu acho que a C.J. Tudor, ela é uma autora que ela tem alguns vícios de escrita, que eu tinha sentido isso na época de Homem de Giz, e aqui ela não tem. E nesse livro aqui a gente tem muito aquela frase de tipo, nossa, tem alguma coisa errada, mas ainda não é isso, ainda tem outra coisa errada. Porque é pra deixar bem claro, assim, que eles ainda não descobriram o que eles têm que descobrir. Só que isso acontece, assim, inúmeras vezes durante o livro. A vibe dele, eu achei uma vibe muito semelhante com The Last of Us, porque a gente vai ter esses locais que, assim, aos poucos a gente vai entender um pouco a situação de como o mundo tá nesse momento, mas ele também deixa algumas brechas, sabe? Então, é legal de ver. Eu acho que a autora também foi inteligente, porque acho que um problema de alguns livros são aumentar muito a escala das coisas. E aqui ela não aumenta a escala das coisas, a gente entende que é uma coisa que tá acontecendo no mundo, mas ela não se propõe a mostrar isso, ela se propõe a mostrar esse ambiente em que essa história está se passando. E eu acho que isso ela fez bem. Eu acho que a ambientação é legal, assim. Nos 3 pontos de vista a gente vai estar cercado de neve, então tem esse ambiente bem... Por isso que eu falo que lembra tanto The Last of Us, porque tem esse lugar, assim, sabe, muito branco, e aí tem essas criaturas que são pessoas que foram infectadas. A gente tem essa questão do vírus, de tomar cuidado. A gente vai ter um papo rolando aqui um pouco sobre cura. Então, tem bastante coisas que remete, principalmente por agora tá saindo a 2ª temporada também da série de The Last of Us, tá muito na mente, sabe? Então, foi meio impossível de não comparar. E assim, eu gostei muito do desenvolvimento do livro, mas uma coisa que eu tinha sentido com o Homem de Giz, e pra mim aqui se repetiu, é que a autora consegue levar muito bem a história, mas quando chega ali nos últimos 20%, parece que ela não se preparou, pensando sobre como ela quer finalizar tudo isso que ela criou, que ela foi colocando durante o caminho. E aqui de novo aconteceu de eu não gostar da solução final. Eu achei que os últimos, se eu não me engano, 2 ou 3 capítulos são muito acelerados e tem algumas coisas muito pra facilitar a história, porque senão é do tipo assim, meu Deus, como é que eu vou solucionar isso? E aí coloca uma solução meio preguiçosa do meu ponto de vista. Eu tive esse sentimento. Então, pra mim também foi outra leitura meio ok. Nada revolucionário, nada que me fez extremamente feliz, mas me diverti enquanto eu tava lendo. E a discussão também foi muito legal. Acho que dos livros, esse aqui talvez seja o último conhecido, que é Casas Estranhas, esse livro super curtinho que saiu pela Intrínseca. Inclusive, ele é super curtinho e ele é mais curto ainda do que parece, porque a gente tem muitas páginas assim, ó, com desenhos. Por quê? Porque esse livro aqui ele vai falar sobre plantas de casa, mais especificamente de algumas poucas casas. Porque vai ter uma história aqui onde uma pessoa, um cara, ele quer comprar, ele tá atrás de uma casa, ele encontrou uma casa num lugar super bom, assim, com árvores, uma boa iluminação, uma casa ventilada, perto de metrô, tipo, perfeito para ter uma família. Só que quando ele vai ver a planta, ele acha meio esquisito alguma coisa. E aí ele envia para um amigo, que é o nosso narrador, que ele trabalha com coisas de ocultismo. E quando o nosso narrador vê a planta, ele fala, olha, da minha parte, acho que não tem nada tão estranho, mas vou contatar um arquiteto que conheço. E aí a gente vai ter principalmente, narrando essa história, esses 2 personagens, que é o nosso narrador principal, esse cara que trabalha com ocultismo, e conversando com ele, na maioria das vezes, a gente vai ter esse arquiteto, que é quem vai analisar a planta e falar, olha, tem algumas coisas bem peculiares aqui. Eu recomendo que vocês vejam antes de comprar o livro e tal, e que vocês vão ler, de ver a planta dessa primeira casa que é mostrada, porque antes de ler, pra ver se tu consegue entender ou ver algumas coisas que parecem estranhas aqui. Porque é muito legal. Eu acho que assim, os primeiros 70% desse livro aqui são ótimos. Eu tava super grudada, eu tava super nervosa, ansiosa, tensa com a história, sabe? Porque tu vai vendo e tu vai, tipo,
Cara, como assim? Pra onde a gente tá indo? Como assim? Como isso existe? Só que, pra mim, a solução final, ela foi pra um caminho que eu não queria e que eu achei que fosse uma possibilidade, mas eu esperava que não fosse o escolhido, sabe? Mas, então, eu não sei o que falar mais pra vocês que não vai dar spoiler, mas ele é um livro tenso, ele é um livro japonês, então tem coisas relacionadas com a cultura também. Vai ter envolvimento de criança aqui, tá? Acho legal pontuar porque é uma coisa que chama atenção. Vai ter envolvimento de vizinho, fofoqueiro curioso, o que também é muito legal. Mas eu recomendo a leitura, tá? Pra quem, principalmente pra quem tá começando a ler, eu acho que essa aqui é uma boa escolha, porque ele é um livro fácil, e ele tem muitos auxílios visuais. Auxílios visuais? Ele tem muito conteúdo visual, assim, pra te ajudar mesmo. Porque, por exemplo, a gente vai falar muito sobre essas plantas. E aí ele faz questão de trazer essa planta de novo e me mostrar, tipo, a gente tá falando disso aqui, ó. E às vezes ele até circula o local que a gente tá conversando sobre. Então é bem fácil, assim, é bem dinâmico. Ele te prende, ele tem... Vamos lá, ele tem 170 páginas, mais ou menos. Só que muito disso, gente, sério, eu não sei, vocês não têm noção da quantidade de página com desenho que a gente vai ter. Tipo assim, ó, desenho, desenho, desenho. Então, são muitas, o que diminui bastante a quantidade de conteúdo escrito. E assim, é uma delicinha, tá? Fiquei triste com o final, mas eu acho que é uma leitura válida. É bem diferente dos suspenses que eu vinha lendo aí nos últimos tempos. Mas é isso, fiquei curiosa com um outro que saiu por aqui, só que aí saiu pela Suma, se eu não me engano, que é Imagens Estranhas. Vamos ver. Aí agora eu tenho algumas leituras muito doidas que eu fiz, tá? Todas foram pra uma LC que eu resolvi participar na loucura e eu achei bem interessante, tá? O primeiro é essa trilogia dos Gêmeos, que foi lançada aqui pela Dublinenses e que é composta por O Grande Caderno, A Prova e A Terceira Mentira. Todos eles são pequenininhos e bem curtinhos. Cada um tem, tipo, sei lá, umas 180, 170. Então eles são bem curtinhos mesmo. A letra também, a fonte, é super grande, é super confortável. E assim, o que a gente vai acompanhar aqui? 2 gêmeos. Primeiramente, esse livro se passa durante uma época de guerra. Qual guerra? A gente não tem especificação disso. Mas por causa dessa situação, a mãe desses gêmeos leva eles e entrega eles pra avó. E essa avó não tá muito feliz de cuidar deles, então a gente vê eles passando por algumas situações bem peculiares. Eles não moravam no interior, então eles também têm que se acostumar com esse novo ambiente. E a gente tem algumas... A gente já vai acompanhar, na verdade, o crescimento dessas duas crianças. E em certo momento eles entendem que eles precisam ser mais fortes. E para isso eles começam a fazer, tipo, desafios um com o outro. São provas que eles estabelecem. E isso vai se tornando cada vez mais violento, mais doloroso. Porque eles têm esse objetivo de serem extremamente fortes, inabaláveis. E é um livro que vai tratar muito sobre como a gente age de certo modo, porque a gente aprendeu em algum momento o que é certo ou errado. E o livro vai brincar muito com isso, do tipo... E se tu não aprendeu isso? E se não for incentivado pra essa criança a ser sentimental ou a construir relações saudáveis, ensinar o que é uma relação saudável também, o que acontece? E ele é um livro muito cru, assim, a escrita, ela não é floreada, na verdade ela é reta e direta, e ela narra o que tá acontecendo sem se enrolar, sabe? Isso às vezes é bem desconfortável. E aí a gente vai vendo esses experimentos, esses desafios ficando cada vez mais brutais, pra eles se fortalecerem e serem indestrutíveis. Mas ao mesmo tempo a gente vai se perguntando aonde a história tá indo. E aí, eu acho que não tem como eu explicar sem dar spoiler, tá? Uma coisa que eu posso falar é que os 3 livros são muito diferentes entre si. É uma história... Talvez, eu sinto que o primeiro, ele é um pouco mais perturbador. Talvez, se tu não tá acostumado a ler coisas esquisitas, talvez esse livro te deixe um pouco assustado, porque ele vai mostrar também como algumas coisas são relativizadas em momentos de guerra, porque como tu vai esperar o melhor das pessoas em um momento tão caótico e tão doloroso, sabe? Então, ele vai brincar com isso de um jeito
como eu disse, muito cru e muito direto, pra te deixar desconfortável, eu sinto que é um livro que é pra ver realmente até onde tu vai. Do tipo, o que eu preciso fazer pra te tirar um sentimento, uma reação? Então, a gente vai ter isso, a gente vai ter uma metalinguagem aqui também muito interessante, que eu acho que quem gosta talvez vai chamar a atenção. Assim, eu gostei, tá? Eu terminei essa trilogia pensando muitas coisas, meio duvidando do que eu tinha lido. Foi deveras uma experiência, tá? Uma coisa muito doida, realmente, sabe? Leiam por sua conta em risco. Vou deixar assim. E aí, pra finalizar essa sequência de lidos, parece que eu li tudo isso em pouquíssimo tempo, né? Mas eu acho que foi em, sei lá, mais de um mês, com certeza, e são livros curtinhos. Mas o último que eu finalizei, efetivamente, foi sobre o cálculo do volume. Ele é um livro de uma autora dinamarquesa que saiu pela Todavia. É uma septologia. É isso? Septologia, tá certo. Ou seja, são 7 livros. O volume 1 e o volume 2 já saíram aqui no Brasil pela Todavia. Se eu não me engano, a autora tá lançando... Eu não sei se ela já lançou o 7 ou se ela tá no 5º, algo assim, tá? Mas eu sei que todos são bem curtinhos. Esse aqui tem 150 páginas. Mas eu vou falar pra vocês que ele é isso aqui, tá? Blocões de texto. O que a gente vai acompanhar aqui, tá? A gente tem essa moça que é a Tara, que ela tá fazendo uma viagem ali a trabalho. Ela e o marido trabalham no ramo de livros raros. Se eu não me engano, são 3 dias de viagem, tá? Ela vive esse primeiro dia normalmente, se eu não me engano, ela tem um evento, tudo certo, tá maravilhoso. Ela acorda nesse segundo dia e vive o dia tranquilamente, sabe? Um dia que ela tem livre, ela vai em uns sebos que ela conhece pra ver se ela encontra alguns produtos interessantes. Dá uma passeada ali, sabe? E ela termina o dia jantando com um casal de amigos. E nesse casal ela acaba sem querer machucando a mão dela. Tipo, ela queima a mão. E aí ela chega em casa, liga pro marido dela e fala, conta como foi o dia, ele conta como foi o dia dele. Ela vai dormir e, tecnicamente, no dia seguinte ela tem um encontro de trabalho e depois ela vai pra casa. Porém, quando ela acorda, no dia seguinte, ela descobre que, na verdade, ainda é o dia anterior e que ela está em um looping temporal. E aí, quando eu soube que esse livro ia se tratar de um looping temporal, eu achei que a gente ia ir pra uma coisa bem ficção científica mesmo, tá? Só que eu acho interessante contar que o livro não vai por esse caminho. Ele é muito mais sobre os devaneios que essa personagem vai ter e reflexões que vão acontecendo ao longo desse tempo. Porque a gente começa o dia, na verdade, lendo a entrada 121 desse diário dela. O que significa que esse é o dia 18 de novembro, 121 que ela está vivendo. E aí ela vai voltar um pouco no tempo pra contar pra gente o que aconteceu, como é que essa situação começou e o que ela já fez nesse tempo. Porque primeiro ela acorda todos os dias em Paris, e aí ela entende que ela tá nesse looping temporal, ela dá uma volta ali na região, e aí em certo momento ela resolve ir pra casa. Então a gente vai ver ela chegando em casa e ela tendo que lidar com o marido dela, que não tava esperando que ela voltasse aquele dia. Então ela, durante a história, ela vai procurando jeitos de solucionar isso pra entender por que o motivo desse looping temporal tá acontecendo. Mas a gente passa o livro inteiro dentro da cabeça dela, porque são as coisas que ela escreve, que ela decide anotar, e são conteúdos bem reflexivos sobre o tempo, sobre permanência, sobre relações mesmo. E é muito legal também ver como é a logística desse mundo, porque algumas coisas resetam e outras não. Por exemplo, ela não volta a acordar sempre no mesmo lugar. É como se as coisas que tivessem com ela não fossem resetadas. E eu achei esse conceito muito legal e pra mim eu acho que é o que vai me conquistar durante essa série, porque é entender como isso está acontecendo, mas também entender a evolução dessa personagem. Porque ela pode viver com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela tá vivendo sozinha, porque as coisas não têm uma continuidade, sabe, pros outros. Então, é um livro bem lento, talvez as pessoas achem. Eu não achei, eu me envolvi muito com essa perspectiva da personagem, com os pensamentos dela,
Ela usa muita metáfora também durante a história pra tentar explicar o que ela tá sentindo, como ela tá vendo essas coisas. Então, é um livro bem introspectivo, do meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo sentimental. Não esperem respostas. Eu acho que essa é a grande questão desse livro. Mas me conquistou muito, talvez seja a leitura mais diferente aí que eu fiz nesses últimos tempos. E eu tô tão ansiosa pra continuar, eu espero que a Todavia traga o resto da série aqui pro Brasil. Porque eu tô curiosa pra saber pra onde a gente vai, sabe? E aí, depois de ler todas essas coisas, eu vou começar hoje, na verdade, Casamento Perfeito, que é outra LC. Inclusive, eu nem sei se eu falei no início desse vlog, mas hoje é dia 21 de maio. Eu nem sei quando foi a última vez que eu tinha aparecido aqui, talvez tenha sido no final de abril? Nem sei. Mas vou ler esse aqui é um thriller, se eu não me engano, da Dark Side, é um suspense psicológico, aqui está dizendo, que eu acho interessante. Vamos ver se vai me enganar. Eu gosto de coisas que me enganam. Inclusive, nem sei se eu contei pra vocês, mas eu tenho um sério problema com spoiler de filme, porque eu recebi já durante a minha vida muitos spoilers de livros, de livros não, de filmes, que a boa parte da experiência é descobrir o que tá acontecendo enquanto tu assiste. E aí, tem vários que o Excelentíssimo tenta me mostrar e tal. Um exemplo foi o Clube da Luta, que eu vi, eu fiquei tipo, mas tá óbvio o que tá acontecendo. Porém, ele resolveu me colocar pra assistir Sexto Sentido. Ok? Eu sabia que esse filme tinha uma reviravolta. Eu acho que eu sabia. Mas, gente, vocês não têm noção do tombo que eu tomei vendo esse filme. Eu não sei como, porque eu tenho muito isso, assim, às vezes eu acho que eu não tenho spoiler de alguma coisa, e eu começo a consumir essa coisa, seja livro, ou filme, ou série, ou sei lá o quê, e aí eu começo a ver e eu olho e penso, eu acho que em algum momento alguém me contou algo sobre isso. E aí eu descubro que na verdade eu já sabia como ia terminar. O que não é muito divertido. Mas... E que era o que eu achei que ia acontecer com o Sexto Sentido, mas não aconteceu. E quando veio a reviravolta deste filme, gente, o Excelentíssimo deu risada da minha cara, mas que sensação deliciosa de ser enganada. Eu quero ser mais enganada em conteúdos. É porque é muito satisfatório ver uma coisa que ela é inteligente a ponto de te dar uma rasteira. E foi isso, assim, nossa, eu preciso muito achar outras coisas nesse sentido, porque foi delicioso. Mas é isso, vamos ver se esse aqui será um bom concorrente. Não faço a mínima ideia do que se trata, tá? A única coisa que eu sei é que tá escrito bem na capa, assim: sua amante está morta, a esposa é a única esperança. Me deixou... Nossa, acabei de ler uma frase da contracapa. Você defenderia seu marido se ele fosse acusado de matar a amante? Complicado, tá? Nossa, eu defenderia? Acho que não, hein? Porque é complicado, né? Porque mesmo se ele não tiver cometido este crime, ele ainda, assim, teve uma amante. Complicado, vamos ver. Tenho opiniões não. Tenho expectativas, poucas, mas tenho. E aí, depois disso eu não sei o que eu vou ler, porque eu tô com muito livro na estante, que eu tô muito ansiosa pra ler. Gente, sério, essa é uma sensação, ai, deliciosa, que é do tipo assim, eu quero ler tudo que tá aqui, tem muita... Nossa, chegou o Mishmar aqui, chegaram outros livros do Brandon, tem livro da Ever Manes, aqui em cima tem uns livros diferentões que eu tô sentindo bastante, que o meu gosto literário tem mudado, assim, eu tenho sentido falta de ler algumas coisas bem diferentes. Tanto que algumas dessas leituras que eu mostrei pra vocês surgiram daí. Mas eu comprei algumas coisas bem diferentonas, que ficam lá pra cima, mas que eu tô muito ansiosa pra ler. Mas é isso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ir ler, e aí eu acho que eu só vou fazer mais uma entrada nesse blog e vai acabar. Desculpa, porque eu tinha que atualizar vocês do que tava acontecendo por aqui. Mas é isso. Amanhã eu volto. Boa noite, gente. Hoje já é dia... Que dia é hoje? 23? Eu acho que é 23. É uma sexta-feira, tá? E eu queria dizer pra vocês que olha como a vida é boa, né? Faz umas semanas aí que eu e o Excelentíssimo a gente tava dando uma volta e ele tava vendo pra fazer uma massagem porque ele tá com o ombro meio esquisito. E aí, eis que a massagista que a gente gosta, porque eu fui uma vez, eu acho que eu registrei em vlog isso. Ela tava fazendo um pacote, olha que incrível, e que valia muito a pena. E aí ele falou, vou pegar. Eu falei, interessante esse pacote, é só pra uma pessoa? E aí, na verdade, não, eram só sessões. Então, ele marcou uma sessão pra mim.
Na verdade, eu vou ter mais uma que eu vou poder marcar em algum momento. Mas, gente, sério, vocês não têm noção de como essa mulher me apertou. Senhor amado. Primeiro eu achei que eu fosse ir de arrasta pra cima, mas depois, nossa, que sensação deliciosa. Vocês não têm ideia. Eu tô assim, relaxadíssima. Nossa, eu acho que ela mexeu em músculos que eles nunca tinham se movimentado antes. Excelente. Mas eu comecei a gravar isso porque eu queria falar alguma coisa específica que eu esqueci. Olha que legal. A minha memória ultimamente tá uma coisa linda. Meu filho, eu tô tentando gravar, tu poderia não fazer barulho? Gente, ultimamente tem estado frio, isso é deveras alegre para mim, porque eu adoro um friozinho. Mas deixa eu aproveitar que estamos aqui para eu contar pra vocês o que eu tô achando desse querido aqui, tá? Casamento Perfeito. Eu tô em uns 75%, eu diria, falta esse resto aqui. E assim, pra dar um contexto geral, pra quem não sabe sobre o que o livro é, a gente tem esse casal que é uma advogada criminalista e um escritor. E nessa relação, a mulher tem um sucesso profissional muito grande. Ela é uma das melhores advogadas criminalistas que tem. E o cara, tipo, já tentou várias vezes emplacar alguma coisa e nunca deu muito certo. E por causa disso, ela é meio que a responsável financeira desse relacionamento e dá pra gente ver ali que rola um ressentimento ali da parte do cara, que é o Adam, e a mulher é a Sarah. E aí eles estão casados há muito tempo e tal, e logo de início a gente descobre que o Adam está tendo um caso. Ele mantém esse caso numa casa, tipo de final de semana que o casal, a Sarah e o Adam tem. Um dia ele encontrou ali a moça, se viram lá, passaram a noite e aí ele tem que voltar pra casa. E aí ele não liga a luz porque a diva está dormindo, ele faz um bilhete e vai embora. Eis que esta mulher é encontrada morta nesta casa, que é do Adam e da Sarah. E ele é levado como o principal suspeito por esse crime. Chega um momento em que a Sarah, nossa personagem principal, é chamada na delegacia, né? Porque o marido dela foi preso e ela descobre que não só ela estava sendo traída, como a amante foi encontrada morta. E ela, sendo uma das melhores advogadas, ela decide que vai representar o marido dela nesse caso, para provar a inocência dele. E assim, por si só, isso já é suficiente. É um livro muito rápido de ler, ele é muito vira-página, te deixa curioso. Eu acho que talvez a resolução final não seja tão interessante, eu já tenho aí algumas teorias, mas o desenvolvimento tá sendo divertido. Por quê? Porque esse cara é um insuportável. Eu adoro xingar o personagem burro. E ele é claramente um personagem burro que te deixa um pouco chocada. E é muito legal ver a relação desse casal, porque é do tipo assim, eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele. Nossa, eu achava ele meio sonso. Tipo, eles têm uns pensamentos tão negativos um sobre o outro, que é a grande questão, tipo, por que vocês estão casados? E aí ele tem uns papos de, tipo, que ele achava que ela ia mudar, que ele ia conseguir convencer ela de querer outras coisas, então é peculiar, tá? E aí a gente tem aqui o suprassumo, que é a mãe de menino, que é quem? A sogra da Sarah. Que mulherzinha. Então, assim, eu acho que é um livro que é divertido, o caminho tem sido divertido, ele te deixa várias coisas abertas. O meu medo é esse, porque tem muitas pontas sendo colocadas, e eu espero que no final elas sejam conectadas, pra não ficar nada solto ali, nem um furo. Mas veremos. Por enquanto tá interessante, tá bem rapidinho. É um livro assim, que pode ser que tu te estresse, porque o personagem, ele parece que gosta de ser burro, mas é divertido. Então, estou com boas expectativas agora. Eu comecei a ler sem esperar nada, não. E agora tá indo pra um lugar que eu tô gostando. Aí, o que eu tenho pra falar pra vocês é, terminei de assistir a segunda temporada do Jogo do Diabo, prefiro ainda a primeira, mas essa foi muito legal. Pra quem eu torci desde o princípio, ganhou, foi divertido. Adoro gente, gosto de gente inteligente. Esse reality, ele é um reality de pessoas inteligentes. E aí tu olha e fala, caraca, inteligente. É muito boa essa sensação. Sabe quando tu olha e fala, pô, se fosse eu ia fazer XYZ e ia ser resolvido, aí a pessoa vai lá e faz exatamente isso e as coisas são resolvidas. Fica tipo, que loucura, né? Como é bom ver alguém que sabe o que tá fazendo. É ótimo. Mas é isso. Se eu lembrar de outra coisa que eu quero conversar com vocês, eu volto aqui. Boa noite, galera. Vindo aqui testar uma iluminação diferente. Mas hoje já é dia 26, segunda-feira. E aí, vim aqui, na verdade, pra encerrar esse vlog, mas antes quero conversar com vocês sobre este querido aqui que eu finalizei. E também sobre este querido aqui que eu estou mais ou menos chegando na metade.
Vamos ser legal comigo. E aí, primeiro, testando essa luz, né? Não sei se vai ficar legal porque eu acho que tá refletindo muito no meu óculos. Agora que eu tô com iluminações aqui, eu tenho que testar pra ver o que eu prefiro. Então peço desculpas se alguma coisa ficar ruim. Mas vamos falar sobre esse querido aqui, Casamento Perfeito. Eu acho que quando eu tinha falado com vocês, eu ainda tava muito no início. Não lembro exatamente o que eu falei. Mas, minhas opiniões. O tanto que eu xinguei o marido dessa personagem não tá escrito. Não tá escrito porque, assim, eu acho que 80% da minha diversão em ler isso aqui foi poder xingar ele, assim, livremente. Eu nunca vou poder emprestar esse livro pra ninguém, nem passar pra frente pela quantidade de xingamentos que eu escrevi. Mas eu precisava expressar essa minha irritação em algum lugar e aí foi aqui e é sobre isso. Eu acho que eu tinha comentado com vocês, né, que é sobre um casal que o marido é escritor, a esposa é uma advogada criminalista e eles têm uma casa, tipo, de folga, assim, de final de semana, e o cara vai pra lá pra escrever, mas também para ter um caso. E aí, um dia, acabam encontrando o corpo da amante nesta casa, e a esposa decide defender ele, que vira o principal suspeito aí deste crime, não é mesmo? Eu acho uma proposta muito legal. Eu achei um livro bem simples, assim, a autora não se aprofunda muito. Tiveram, sim, algumas coisas que eu senti que não foram fechadas. Eu acho que o meu grande problema é que, assim, eu costumo começar a ler os livros de suspense e bem no início já pensar assim, nossa, se for tal coisa, eu não vou gostar. E foi o que aconteceu aqui. Eu pensei, se for tal solução, eu vou achar meio blé. E foi essa solução. Eu entendo que é pra ser um grande plot twist, pode ser que seja, mas, assim, não é uma escrita requintada, uma escrita difícil. Na verdade, ele é bem vira-página. Tem bastante diálogo e eu achei que a gente ia ter mais cenas do próprio julgamento, mas não acontece por causa dessa solução, inclusive. Mas assim, foi um livro ok, me diverti lendo, isso que importa, mas não foi o que eu achei que eu ia gostar mais, apenas, tá? Mas é isso. Se vocês querem uma coisa assim pra ler rápido, pra sair de uma ressaca literária, eu acho que isso aqui ajuda bastante, tá? Porque não tem como tu não ficar curioso e querer entender. Tem muitos suspeitos, muita gente envolvida. Aí é uma coisa que aparece que tu fala, pode ser fulano e ciclano. Aí aparece outra coisa e aparece outro suspeito outra pessoa pra te ficar duvidando. Então assim, foi divertido, mas podia ser melhor. E ser mais bem escrito também. E aí eu comecei esse querido aqui que chegou esses dias, que é Todo Mundo Aqui Um Dia Vai... Não, Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia. Me perdi aí no meio. E eu tô mais indo pra metade, né? Esse livro aqui a gente vai acompanhar uma menina que é a Gilda, não sei como é que vocês pronunciam, mas ela é uma mulher de 27 anos, lésbica e ateia. Ela tá passando por umas situações bem negativas, assim, na vida dela. E recentemente ela perdeu o emprego e aquela coisa, né, contas para pagar. Ela não tá muito legal. E aí ela encontra um folderzinho, assim, falando... Ai, terapia grátis. E aí ela vai até o endereço, quando ela chega lá, ela descobre que é uma igreja. E aí ela fica meio... Em nenhum momento em nenhum lugar daquele papel dizia que era uma igreja. E aí nisso o padre no lugar vê ela e acha que ela está lá para uma entrevista de emprego para ser secretária dessa igreja. E ela é muito patológica ou people pleaser, ok? Então ela não tem coragem de olhar para ele e falar que ela não tá lá para isso. E ela acaba fazendo essa entrevista de emprego. E na verdade eles precisam de uma pessoa jovem, tipo, os requisitos são mexer no computador. Uma coisa bem difícil, sabe? E aí, como ela tá precisando de dinheiro e tal, ela resolve aceitar esse emprego. E assim, até o momento tem sido uma coisa bem divertida. Tem um toque, assim, de um humor mais ácido, que é engraçado. Ela é uma pessoa extremamente ansiosa também. A gente tá dentro da cabeça de uma pessoa ansiosa aqui. E é muito louco como a autora colocou isso e como eu acho que tá muito bem representado. E assim, tá com... Não sei pra onde a gente vai ainda, mas tá com cara de ser um livro que eu vou gostar bastante. Talvez até dar uma favoritadinha. Não sei, vamos manter as esperanças baixas. Mas eu acho que pelo menos 5 estrelas talvez venha aí, tá? Ok? Mas é isso. Vou deixar então pra falar com vocês sobre o final desse livro no próximo vlog, que eu acho que aqui já tá muito longo, eu já falei de livro demais aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me digam aqui embaixo se essa iluminação tá boa. Pelo amor de Deus, eu preciso de opiniões externas.
Será que é melhor uma luz aqui atrás? Eu acho que talvez sim. Tô aprendendo isso junto com vocês, começando a acompanhar, entendeu? É uma coisa de likear. Mas é isso, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho também, porque agora é pra ter mais conteúdo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!